Amém. Que Deus possa estar falando ao seu coração nessa noite de maneira poderosa, de maneira grandiosa. Eu também sou professor do Instituto Melodia de Teologia, né? Dei o curso lá, o curso de teologia inteiro. Então, de Gênesis, Apocalipse, história do cristianismo, a introdução à Bíblia, introdução ao Antigo Testamento, Novo Testamento. E um aluno perguntou, falou assim, Pedrão, como é que eu posso aprender mais? Às vezes são muitas informações. É o hábito. Tem um livro de um norte-americano, acho que não chegou no Brasil ainda, que é chamado de O Poder Atômico do Hábito. Então, se você desenvolver hábitos saudáveis, você vai conseguir. Então, eu não consigo ler o livro inteiro de Números. Ler um versículo. Todo dia, lê um versículo, lê um versículo, lê um versículo. Quando você vê, você está lendo o livro inteiro, você está lendo a Bíblia, e desperta em você um desejo, bons hábitos, que esse autor fez uma pesquisa e chama de hábitos atômicos, que vão revolucionar a sua vida. Esteja orando, a gente está pensando em fazer algumas melhorias no culto de quarta-feira, na finalidade de abençoar a sua vida. E eu quero desafiar você, faça a sua parte, leia o livro. Quem leu o livro de Números, levanta a mão. Olha aí, mó galerão, hein? Pô, vamos lá, gente. Que é o seguinte, aqui é um MBA, valeu? Então, você lê em casa, a gente chega aqui e eu vou tentar explicar para dirimir, porventura, as dúvidas que você tenha. O livro de Números faz parte do chamado Pentateuco. São os 5 primeiros livros que foram escritos por Moisés. Moisés, eu vou citar os fatos relevantes do livro de Números. Muitas coisas as quais você quer saber, e eu comecei e não terminei, o aluno falou assim, como é que eu faço para aprender? Eu falei assim, lê e anota, né? Como a Glória estava fazendo, né? Estava ali anotando as coisas e tal. Então, assim, a gente anotar as coisas, né? Você pegar e sair anotando todas as coisas. Eu pego, assim, vou lendo o texto e vou pegando os fatos principais e fui colocando, assim, para poder memorizar. Então, no livro de Números é que terão inúmeras informações para a gente. Então, Gênesis, Deus criou o mundo, tal, Adão pecou, dilúvio, Noé, Torre de Babel, Deus chama Abraão, constitui o seu povo. Abraão termina com o povo, com José morrendo, Gênesis. E Êxodo começa com o povo escravizado. Deus então manda Moisés, liberta o povo da escravidão do Egito e fala que vai conduzir a terra prometida que ele prometeu a Abraão. Então, o livro de Êxodo vai mostrar a galera saindo do Egito, né? Ou seja, as 10 pragas, etc., atravessando o Mar Vermelho, algumas lutas e desafios, mas boa parte do livro de Êxodo acontece na península do Monte Sinai. Eles ficam acampados ali 1 ano. Então, na península do Monte Sinai, Deus deu o tabernáculo, a Arca da Aliança, o candelabro, os pães, a mesa do pão da propiciação, onde ofereceu o holocausto, o altar, todas essas coisas acontecem no livro de Êxodo. Os 10 mandamentos no livro de Êxodo 20. Então, Deus vai e começa a tratar o coração do povo. Então, no projeto original de Deus, vamos conduzir o povo para a terra prometida. Nesse ato surge o livro de Levítico, que mostra como Deus é um Deus detalhista. Ou seja, ele está mostrando a seriedade que nós temos que ter para nos relacionarmos com ele. Então não é bagunça relacionamento com Deus, é sério. Então ele fala, se fizer não sei o que, vai ser fulminado. Se fizer não sei o que, então assim, o livro de Levítico é uma leitura densa, mas ele vai mostrando a forma que Deus quer que a gente chegue até a presença dele, no caso, no Antigo Testamento, que nos trazem lições para os dias atuais. No livro de Números, o povo já faziam 2 anos que eles tinham saído do Egito. Então, eles saíram, ficaram ali 1 ano na Península Sinai, né? 1 ano que saiu do Egito, 1 ano na Península, 2 anos eles começam a caminhar. Então, aqui começa a história do povo de Israel para caminhar, tentar entrar na Terra Prometida. Então, é muito interessante porque o livro de Números vai nos trazer lições extremamente relevantes. Aqui, para você entender, essa parte de Gozém é a parte onde Faraó deu para a família de Jacó. Né? Eles saíram aqui de Jerusalém, Jerusalém fica aqui um pouco acima, perto de Jericó, mais ou menos uns 30 quilômetros. Então, eles saíram da parte de Canaã e vieram para essa região aqui, quando eles foram escravizados. Eles saem daqui, Deus então os leva para a península do Sinai para tratar o coração deles. Deus mesmo diz no livro de Êxodo que poderia fazer um caminho mais simples, que seria aqui,
né? Ou seja, uma linha reta, mas eles tinham que passar pela Filistia, ok? A terra dos filisteus. E Deus falou assim, como eu prometi, eu ia ter que dar vitória para eles. Então eles iam achar que eles eram os caras. Só para você ter ideia, Filisteia é faixa de Gaza, é bucha até o dia de hoje. Foi bucha na Bíblia, é bucha hoje em dia. É a faixa de Gaza, ali ninguém consegue nada. E aí o povo fica aqui, ó. Península do Monte Sinai, quem vai a Israel comigo, né? Nós vamos para Israel, nós vamos ficar nesse lugar, nós vamos subir o Monte Sinai. Então, aqui você vai ter a tabernáculo, todas as coisas mais. O povo levanta acampamento, livro de Números. Agora nós estamos no livro de Números. Levanta o acampamento e vai caminhar até a terra prometida. Então, Deus chega para Moisés e fala assim, separa um líder de cada tribo, e manda espiar a terra que eu vou dar a vocês. Vai lá olhar só para ver como ela é boa. Ela é tão boa que vocês vão lá e vão pegar frutas para poder trazer para o povo. Diz que o cacho de uva eles botaram num galho e 2 caras traziam. Imagina só essa uva, deve ser de tu, né? Então aquela uvona. Então os caras vieram, beleza, os caras foram, 12, voltaram. E disseram, cara, a terra é boa, é maravilhosa, é maneira, é legal. Eles ficaram espiando a terra 40 dias. Eu já expliquei para vocês que 40 na Bíblia é um período completo, total. Então, quando você pega o suficiente. Então, choveu sob dilúvio, 40 dias e 40 noites. O povo ficou 40 noites de deserto. Moisés recebendo os 10 mandamentos, 40 dias no Monte Sinai. Elias, 40 no Monte Carmelo. Jesus foi tentado durante 40 dias. Então, 40 significa um período suficiente, completo. E eu estava falando desses 40 por quê? Estava em qual 40? Quer tanta informação? Oi? Estava falando do quê? Isso, 40... Oi? Os espias. Pô, o cara tá prestando atenção, aí, ó. Aí, então, os espias ficaram 40 dias espiando a terra, e quando voltam, falam assim, cara, a terra é maravilhosa, o troço é doido, mas é de primeira, entendeu? A gente vai sendo... Só que é o seguinte, os caras lá são tudo faixa preta de jiu-jitsu, marombado, lutador, a gente tá lascado, nós não temos a menor possibilidade. O que eles fizeram? Tiraram Deus de cena. E para eles não dava mesmo. Ok? Mas Deus disse, a terra que eu vou dar a vocês. Em várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, você encontra Deus falando, vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. Então o Senhor entregará os seus inimigos nas suas mãos. E eles então falaram, para a gente não dá. 10 pessoas contaminaram o povo inteiro. O povo inteiro foi contaminado. E aí Moisés pega e se ajoelha, ora a Deus, etc. E aí Deus então dá a punição ao povo. Para os 40 dias que eles ficaram espiando a terra, Deus deu 40 anos de deserto. Cada dia correspondeu a um ano, né? Então 40 anos, por causa dos 40 dias. E diz, ninguém com idade militar, acima de 20 anos, àquela época, vai entrar na terra prometida, né? Então todo mundo que estiver acima vai morrer. Exceto Josué e Calebe, porque foram 2 caras que falaram, não, rasgaram a roupa, Deus vai nos ajudar, etc e tal, mas aí eles não desistiram. Então, a história dos espias, do povo ficar 40 anos no deserto, é Números. Você vai encontrar essa história em Números. Aonde você vai encontrar a organização do povo. Tabernáculo era montado, a Arca da Aliança, o cara vinha carregando. O livro de Levítico mostrou quem faz o quê. Quem levanta a tenda, quem segura as barracas, as armações, quem carrega a Arca da Aliança, as famílias. Então a pessoa está carregando a Arca da Aliança. A coluna de fogo está aqui. Eles vão andando. Aí uma nuvem que protegia o povo do sol. A coluna parava, o povo parava. E aí descia a Arca da Aliança e montava o tabernáculo a partir do momento do local onde Deus mandou parar. E aí Números vai mostrar que já começa a organizar Israel como nação. Eram 12 tribos. 12 tribos. Então Judá, Benjamim, Efraim, Gade, Ruben, Dan, Manassés. Então ele pega e vai arrumar. Então o templo arrumou, o tabernáculo. Então a oeste, Judá. Era a primeira tribo a se arrumar. Judá. Então Deus já mostrando, né? Davi, descendente de Judá, Jesus, descendente de Judá. Então ao leste, então norte e sul, leste e oeste, aqui
Judá. A partir da montagem de Judá, os outros povos iam se arrumando. Então, cada povo tinha uma bandeira para identificar, tipo o brasão da família. Então, lembrando que eles eram nômades, ok? Eles viviam em barracas. Então, eles iam organizando as coisas todas. Então, tinha tudo para ser fácil. Deus falou, vou levar vocês para a terra. Vai olhar, só olha. Deus não pediu opinião. Deus não perguntou o que vocês acham. Vai ser difícil ou vai ser fácil? Vai lá, olha, só olha e vê como é boa. Então era para os caras irem, voltarem e falar assim, gente, sucesso, espetáculo. Vamos nadar de braçada, vamos ganhar dinheiro, vai ser uma beleza. Vamos plantar, vamos cultivar, vai ser uma maravilha. Não. Eles foram, tiraram Deus de cena e aí acharam que eles iriam resolver a situação. E aí, então, eles ficam 40 anos andando no deserto. Ou seja, uma geração inteira se passou para que uma nova geração fosse formada e capacitada para conquistar a terra prometida. Então, no livro de Números, e o tema da pregação dessa noite é, se possível, eu sei que é difícil, tente não complicar. Se possível. Se der, não atrapalha os planos de Deus. Se Deus mandou espiar, espia. Não emite opinião. Não tenta resolver as coisas. Então, nós temos essa capacidade de atrapalhar Deus. Queria que você prestasse bastante atenção. Eu vou pontuar os principais fatos do livro de Números. Ok? Para que você, por que eu faço isso? Você quer buscar na Bíblia, pastor, aonde eu encontro a história de Abraão? Gênesis. Jacó, Gênesis. José, Gênesis. Criação do mundo, Gênesis. Dilúvio, Gênesis. Pastor, aonde eu encontro Moisés? Êxodo. Surgiu Moisés. A escravidão do... Êxodo. Os 10 mandamentos, Êxodo. O tabernáculo, a Arca da Aliança, Êxodo. Então eu faço didaticamente para você conseguir saber como localizar as coisas na Bíblia, facilitar você. Se possível, não precisar acionar o Google, né? Você ser o próprio Google. Então isso. Então Levítico é a forma de se relacionar com Deus. Números. Então vamos lá. A organização das tribos, que foi fundamental para a conquista da terra prometida. Então eles começaram a se organizar ali, né, a sua forma de acampar, mostrando que Deus queria o teocentrismo, Deus no centro e o povo em volta, ok? Num dado momento eles quiseram monarquia, ou seja, colocaram Deus de lado. Então, Deus fala com Moisés face a face. Deus fala, com profetas eu falo através de sonhos, através de visão, mas com Moisés eu falo face a face. Inclusive ele viu, então, quando você fala assim, pastor, onde é que Moisés, Deus falava com Moisés face a face, Números. Então, a bandeira para identificar as tribos, as atribuições dos levitas, a lei dos nazireus, nós vamos estudar mais à frente, Sansão foi um juiz, voto de nazireu, o cara não podia cortar o cabelo, beber vinho. Paulo também faz isso no Novo Testamento, está aqui em Números. A bênção sacerdotal, que é a bênção arônica, que nós falamos aqui, que o Senhor te abençoe e te guarde, está em Números, capítulo 6. O povo sai do Sinai, Deus manda fogo do céu para consumir gente do povo que estava reclamando. Moisés se estressa, porque o povo reclamou que não tinha peixe, cebola, alho. O cara estava com saudade de voltar a ser escravo, por causa da cebola. Imagina, por causa da cebola, velho. Os caras queriam voltar para ser escravo. E aí, Moisés quer morrer, porque fala, tá pesado para mim. Aí acontece um fato lindo. Deus manda Moisés escolher 70 caras. E sabe o que acontece ali? Um mini Pentecostes. Deus pega a porção do Espírito que Moisés tinha, tira um bocadinho e distribui por 70. Aí os caras recebem o Espírito Santo de Deus, começam a falar como profeta. Então Moisés, Deus dividiu o fardo de Moisés. Então as pessoas estavam ali falando. É um detalhe que a gente passa na leitura e não percebe. Talvez você tenha um tempão de crente e nunca se ateve a isso. Então pegou e deu a porção do Espírito Santo para 70. E aí Josué ficou com ciúmes. Porque viu um cara e falou, Moisés, o cara está lá, está falando demais. E aí Moisés disse, gostaria eu que todos tivessem o Espírito de Deus.
E você é um privilégio, porque depois de Jesus Cristo nós temos o Espírito Santo de Deus. Todos nós temos. Então, aquilo que Moisés proferiu como um desejo torna-se realidade com a vinda de Jesus. O pessoal quer comer carne, esse fato é citado em Êxodo, aqui também em Números, que aí vem 30 dias, 30 quilômetros de codorna, 1 metro, né? Deus começa, destacam-se, né, Josué e Calebe. Arão e Miriam, irmão de Moisés, ficaram com ciúmes, porque Deus falava com Moisés face a face e não falava comigo. E aí Miriam ficou leprosa, ok? E aí ficou afastada do acampamento. Arão pediu perdão a Deus, Deus atendeu, né? Então Deus atende ali, né, o pedido, né? O povo surta, quer voltar para o Egito. Deus ia detonar o povo, Moisés intercede e Deus não faz. Deus decide então que o povo vai ficar 40 anos no deserto. Deus já dá lei para quando eles entrarem na terra prometida. Então isso é importante, porque quando eles entram na terra prometida, eles desobedeceram à lei de Deus. Deus falou, não casem com mulheres daquele povo, porque eles vão pegar vocês e vão desviar, vão fazer vocês adorarem os deuses delas. E o povo fez exatamente isso, não obedeceu à voz de Deus. Então, aí a lei quando entraram na terra prometida, teve um cara que se revoltou com Arão. Ele falou assim, eu sou levita também, por que Arão é sacerdote? Por que eu não posso ser? Corá o nome do cara. E aí Moisés falou, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar a vara aqui em frente do tabernáculo, aquela que florescer quem Deus escolheu. E Deus escolheu Arão, não escolheu nenhum deles. E aí, Moisés falou assim, vamos ver quem está certo. Aí Moisés falou assim, se afastem da família de Corá, do outro doido lá, como é que é o nome? Corá, Datã e Abirão. E aí o que acontece? A Bíblia diz que eles e a família deles, a terra se abriu e eles desceram vivos para o reino dos mortos. O cara foi igual o quiabo para o inferno, velho. Entendeu? Abriu, imagina só, abriu... O cara sente o cheiro do enxofre, não sei se o inferno tem enxofre. Aí, aquele troço, e aí fecha, os caras desceram. Por quê? Porque desafiou Deus. Como é que ele vai dizer que ele quer ser igual a Arão? Deus que escolhe, Deus é soberano. Aí, mas o cara, eu também sou parente, eu também quero. Deus dá dom a cada um, e cada um cumpre o seu papel no reino dele, né? Então os caras foram engolidos, isso só está em Números. Então o bastão de Arão floresce, né? Então as primícias dos sacerdotes, irmão de Moisés morre, e agora acontece no Números capítulo 20, quando o povo tem necessidade de água. Lembram-se que eu falei que teve 2 momentos, Moisés pegou uma madeira, jogou na água, a água ficou potável, numa outra ele bateu na rocha, saiu água. O povo queria água, Moisés foi falar com Deus, Deus falou, falai a rocha. Sai a água de ti. Moisés veio com um cajado na mão e falou assim, vocês querem água, então ficam testando Deus o tempo todo. Ele pegou o cajado e deu 2 varetadas na rocha, aí saiu água, Deus falou, você me desobedeceu. Você não vai entrar na terra prometida, nem você nem Arão, e não entraram. Moisés morreu, a gente vai visitar esse lugar em Israel, Monte Nebo. Então, onde você vê Jerusalém, mas Moisés foi impedido por Deus de entrar. Então eu falo para você o seguinte, se Deus foi assim, duro e severo com Moisés, imagina contigo, mané. Entendeu? Aí você acha que você pode fazer o que você quer, e no final vai dar tudo certo. Não vai. Moisés, eu quando chegar no céu vou dizer, Deus, o senhor foi pesado, Moisés, cara. Cara, pelo deserto, pelo menos chegar assim e falar assim, mano, tu vai botar o pé na terra e vai ter um infarto fulminante. Valeu já, mas, cara, não entrou. Porque Deus é justo, Deus não... Então, isso mostra pra gente que Moisés não era aquele... Deus falava com ele face a face, mas Deus foi justo. Ele desobedeceu, Deus falou, fala. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, cobras venenosas invadem o acampamento dos judeus. Deus fala para Moisés, já numa... direção profética da vinda de Jesus Cristo, faz uma serpente de bronze, coloca ela no madeiro no alto, quem for picado por cobra venenosa e olhar para a serpente de bronze ficará curado. Ok? Já fazendo menção à cruz de Cristo. Né? Gênesis 3, então a cobra que traiu vai ferir o calcanhar. Né?
E aí virá um descendente da mulher que esmagará a cabeça da serpente, Jesus Cristo. Então, já mostrando essa questão messiânica, olha para a cruz, né? Que nenhum mal sucederá até a sua casa ou a sua vida. Israel conquista o povo dos amorreus, surge um episódio muito interessante, Balaque e Balaão. Balaque era rei de Moabe, e aí o pessoal veio, acampou aqui, né? Então 600 mil, porque o livro é chamado Números, porque na Septuaginta é quando 70 anciãos pegaram o Antigo Testamento em hebraico e traduziram para o grego. Então, nessa tradução, tinham livros que não tinham nome. Levítico não tinha nome. Foi na Septuaginta que eles nominaram e chamaram de Levítico. Chamaram de Números, porque tem contagem do povo, etc. e tal. Então, a Balaque, estão 600 mil pessoas acampadas aqui, chega Balaque e fala, cara, esses caras vão detonar a gente. Né? Eles derrotaram os amorreus, derrotaram os amalequitas. Então faz o seguinte, vai buscar um pai de santo, aquele cara casca grossa, pesado, Balaão, para ele vir aqui amaldiçoar o povo, feiticeiro, bruxo. Foram buscar o cara. E o cara falou, só vou fazer o que Deus mandar. Números 23. Só vou fazer o que Deus mandar. E aí Deus fala para ele, não se mete, não vai, porque é meu povo, é povo abençoado. Balaão voltou e falou, não vou. Deus falou para não ir. Aí os caras foram, o rei falou, cara, tudo tem seu preço. Não é isso que falam? Vamos dar mais dinheiro. Deu. Balaão falou assim, eu vou consultar a Deus. Quando foi, Deus falou assim, já não falei para tu não ir? Agora você quer ir? Então agora você vai. Mas só vai falar o que eu mandar você falar. Ele foi. E aí o cara estava tão cegado pela grana, ele montou no jumento e está indo. E o jumento viu um anjo de Deus. Um anjo. O jumento viu um anjo. E o jumento parou. O jumento empacou, ele bateu no jumento. Bateu no jumento. Aí pagou, aí foi por um outro caminho. Aí viu o anjo de novo. O jumento empacou as 3 vezes. Aí ele começa a conversar com o jumento. E o jumento começa a conversar com ele. Entendeu? E é por isso que você já ouviu essa terminologia. O cara é igual o jumento de Balaão. Ok? É essa fala aqui. Então, ele fala com o jumento fala assim, cara, eu não estou com você desde o início, eu sou parceiro, isso é a terceira vez que você me bate, e Balaão nem se tocou que estava conversando com o jumento. Aí o olho dele abriu, ele viu o anjo. Aí ele entendeu que o jumento teve mais sensibilidade espiritual do que ele. Ok? Então, cuidado com você, né? Às vezes o jumento de Balaão vai falar mais alto do que, às vezes, você mesmo. Então, o jumento viu a presença de Deus e Balaão não viu. E aí ele entendeu o recado, foi. Chegou lá, mandou fazer, cara, despacho assim, mais do que você vê na encruzilhada, né? 7 altares, 7 touros, 7 não sei o que lá, pá. E aí ele profere a maldição, ele todo aquele, né, aquela ginga toda. Então, Balaque, filho de Zippor, me fez vir de não sei aonde, e disse, vem, amaldiçoa este povo. E aí ele começa a proferir palavras de bênção. Sabe quem fez isso? O próprio diabo. Ele profere a palavra dizendo assim, Deus abençoou, eu não posso revogar. Você tem noção de que você tem isso sobre a tua vida? O Espírito Santo de Deus? Ou seja, nenhum mal chega até a tua casa. E ele fala assim, Deus abençoou, eu não posso revogar. E ele disse assim, como amaldiçoarei a quem Deus abençoou? Então, Balaão 3 vezes tenta amaldiçoar, não consegue. Ele só fala o que Deus manda. E aí Balaque pira, porque ele fala assim, maluco, eu falei para você para amaldiçoar, não consegue, também não abençoa, né? Pelo menos para não me atrapalhar um pouco mais. E aí Balaão dá uma sugestão, fala assim, não rolou, as mulheres moabitas eram bonitas. Como é que você sabe, pastor Pedrão? Porque Ruth era moabita. Ruth era moabita. E quando ela foi catar espigas na terra de Boaz, Boaz bateu o olho nela e falou, cara, de onde é esse avião? Era moabita, entendeu? Ele olhou e falou assim, cara, mulher bonita. Falou que é moabita. Então, por isso que eu estou falando para vocês que as mulheres moabitas deviam ser legais. E elas desceram e começaram a namorar com os judeus. Começou a pegar, edificar altar, Baal Peor e tal. E o povo começou a adorar os deuses lá. Entendeu? E aí Deus já tinha falado para eles não se misturarem, né? E aí Deus, então, o povo se mistura com as mulheres e Deus castiga, né? Então, a Números 27, Deus avisa a Moisés que ele irá morrer e indica que Josué vai liderar o povo. Pastor, em que momento Deus fala que Josué vai liderar? Números. Onde é que Deus fala que Moisés vai morrer? Números. Aonde o povo ficou 40 anos? Números. Entendeu?
Então, para você poder se posicionar na Bíblia, né? Então, é um resumo depois do capítulo 33 da saída do povo do Egito. Então, era simples. Sai da terra, Egito, olha a terra, boa terra, conquista a terra. 2 anos, ia demorar 3 anos. Mas a teimosia do coração fez com que eles levassem 40 anos. Cuidado com a dureza do seu coração e a sua teimosia, para que você não fique zanzando pelo deserto da vida, vez por outra, né? Abra sua Bíblia em Números 14, verso 20, que é quando o povo, os caras voltaram, os espias, deram o relatório ruim, e aí Deus falou, vou acabar com o povo inteiro, vou matar todo mundo. E vou começar um povo novo com você, Moisés. Moisés falou, não, estou fora. O Senhor prometeu para Abraão, continua, a gente está junto, está fechado. Diz assim, o Senhor Deus disse, já que você pediu, eu perdoo. Deus perdoou o povo por causa do pedido de Moisés. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. Não era qualquer um não, gente. Conhecia Deus. Sabia quem Ele era. As 10 pragas do Egito, o mar vermelho abriu, saiu água da pedra, água... Então assim, e eles viram tudo isso e ainda teimaram. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência. Deus falando. E não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo, Caleb, tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou e os seus descendentes vão possuir aquela terra. 40 anos vocês vão sofrer por causa dos seus pecados, conforme os 40 dias que vocês espionaram a terra para 1 ano para cada dia. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, viva e eficaz, que nós possamos entender os teus planos e os teus propósitos para a nossa vida, que possamos sair daqui alinhado com a tua vontade, os teus sonhos e os teus planos. Eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Quero compartilhar com vocês alguns alertas, cuidados, lições que nós aprendemos no livro de Números. Em primeiro lugar, não seja levado pelo seu coração, mas seja levado pela mão de Deus. Coração é enganoso. A gente só percebe que fizemos as piores escolhas quando nós quebramos a cara. Quando a gente quebra a cara, a gente vai visitar o passado. E aí a gente vê que Deus mandou inúmeros sinais e nós não percebemos aquilo que Deus queria fazer. E aí o texto vai dizer assim, às vezes a nuvem ficava parada, somente desde a tarde até a manhã do dia seguinte, pouquinho. Quando ela se levantava de manhã, eles começavam a caminhar. Sempre que a nuvem se levantava, fosse de dia ou fosse de noite, os israelitas começavam a caminhar. Deus estava ensinando, cara, vem comigo e não sofre. Caminha, eu vou guiar vocês. Eu fui quem separou as montanhas, as águas doces da salgada. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero dizer para você, por que é tão difícil a gente confiar em Deus? Por que é tão difícil a gente permitir com que Deus haja? Eu entendo que hoje todas as literaturas ensinam a questão só da autoajuda, que você é forte, você é corajoso, você é capaz, você é bom, mas eu quero dizer para você, mais do que autoajuda, o que vale é a ajuda do alto. É Deus. É Ele quem pode te ajudar. É Ele quem pode fazer por você. Não é você quem vai conseguir fazer. Então, enquanto estivesse parado, os israelitas continuavam acampados e não começavam a caminhar. Porém, quando ela se levantava, eles partiam, de acordo com a ordem do Senhor. Eles acampavam ou começavam a caminhar. Os israelitas faziam isso obedecendo ao que o Senhor ordenava por meio de Moisés. Somos agitados, somos precipitados naquilo que deveríamos ser prudentes. Nós seguimos pelos caminhos da vida, achando que Deus tem que vir atrás com a reta escavadora para poder vir acertando as coisas que eu fiz na minha vida, né? O nosso coração é enganoso e nós ouvimos mais a voz do nosso coração do que a voz de Deus. Pior, a gente ouve a voz do nosso coração, sabe que é errado e ousamos dizer, Deus está me dizendo. Isso é uma falácia que acontece de montão.
Deus está me falando para fazer isso. E Deus não tem nada a ver com isso. É uma coisa do seu coração. E aí, quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais maturidade você terá para perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. É só intimidade com Ele que você vai conseguir perceber esses detalhes. Então, aprenda o seguinte: Deus na frente, a gente atrás. Hoje é invertido. É a gente na frente e Deus atrás. Deus tem que ir à frente e a gente seguindo os seus passos. Então o povo estava sendo ensinado a obedecer e a seguir a Deus. Hoje nós somos ensinados o contrário. O contrário. Se você é uma pessoa que teme a Deus, lê a Bíblia, você é retrógrado. Você tem que ser um cara moderno. Moderno vale tudo, né? Então, quer dizer, hoje em dia, em nome de uma modernidade, que de modernidade não tem nada. Desculpa, nada de moderno. Moderno não é o rasgar os meus valores. Moderno não é o rasgar a Bíblia. Isso não é modernidade. O nome disso é demônio, diabo. É encapetamento. As pessoas perderam a noção e estão sendo encapetadas por esse negócio, porque não é isso, gente. Não é isso. Não é isso que vai definir o que é progressista, retrógrado. Então, hoje nós somos ensinados exatamente o contrário. Então, faz o que você quiser e se der errado, Deus vai arrumar tudo. Deus é bom, mas Deus é justo. Moisés não entrou na terra prometida. Cuidado para você não ficar fora da vida eterna nos céus. Então, olha a sua vida e vê como você tem vivido e o que você tem feito. Não pague para ver. O preço pode ser muito caro. Segundo lugar, se você não confiar em Deus, vai ficar pelo caminho. Então, se você não tiver uma vida nas mãos de Deus e confiar nele, a Bíblia fala que os caminhos, os planos deles são mais altos que os meus. Então, eu não consigo, você nunca vai entender a didática divina, nem o tempo de Deus. Esquece. Se você tentar entender isso, você pira. Então, a didática de Deus, ela é de uma forma. Deus fez a didática dele com o povo no Egito de mandar as pragas. Cada praga era uma divindade. A praga pegava nos egípcios, não pegava nos judeus. Então Deus estava mostrando para eles, né, didaticamente. E o tempo de Deus é dele. Para Deus, um dia são como 1000 anos, como fala em Salmos. Então Deus não tem pressa, porque Deus faz a coisa perfeita. Então eu quero dizer para você, espera que Deus está trabalhando na sua vida. Espera, tenha paciência. Porque quando você tem intimidade com Deus, você tem paciência para esperar o agir de Deus. Porque Ele vai agir, amém? Ele vai agir. Mas não é no teu tempo, velho. Não é você que manda em Deus. Apesar de todas as igrejas hoje ensinarem que você manda em Deus, é você quem tem a agenda de Deus, é você que fala para Deus o que Ele tem que fazer, é você quem determina o que Deus tem que fazer. E eu não encontro isso na Bíblia. Não encontro isso na Bíblia. Jesus, Deus encarnado, no Getsemane, falou: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, quando foi ensinado para fazer essa oração, eu determino, eu exijo, não é? O diabo levou ele no pináculo do templo e falou: por que você não se joga daqui? Está escrito na Bíblia, dar a ordem aos anjos e eles te segurarão. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Entendeu? Então, quando nós fazemos esse tipo de oração, nós estamos tentando Deus, estamos dizendo para Deus que Ele não sabe o que Ele está fazendo. Então, nós precisamos adequar a nossa vida à vontade de Deus. E aí foi o que aconteceu com o povo. Eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou, de fato é boa, rica, como se pode ver por essas frutas, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e tem muralhas. Ou seja, rapaz, se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Lucas 11, Mateus 6, os olhos são a janela da alma. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Se os seus olhos forem maus, tudo será mal. E aí, além disso, vimos ali descendentes dos gigantes. Ou seja, eles só focaram no ruim. Eles só focaram no tá difícil. Entendeu? E se você reparar na nossa vida, funciona mais ou menos assim. A gente geralmente olha as coisas mais difíceis, a mais improvável, é impossível, é complicado, não vai acontecer, porque você está confiando em você. E eu quero dizer, confie em Deus. Confie em Deus. É um exercício confiar em Deus. É um exercício entregar nas mãos de Deus. Não é fácil, gente. Senão nós não tínhamos ansiedade, depressão, não tinha nada. Não tinha problema.
Então nós temos, por quê? Porque nós temos uma dificuldade de ter uma confiança plena, absoluta, resoluta em Deus. Então Deus tira o povo do Egito, mostra prodígio, maravilha, providencia o sustento do povo no deserto e eles agem colocando Deus de fora das suas vidas. Eles acharam que eles iriam conquistar a terra, que eles iriam fazer. Preste atenção, sabe por que você está apanhando tanto? Porque você acha que você é o cara. Que você vai fazer, eu faço, eu, repara só, né? Tudo eu, né? Isso é um problema enorme, isso está acabando com os casamentos, está acabando com as famílias, está acabando nesse egoísmo exacerbado que as pessoas vivem, né? E o grande problema da gente é humanizar as coisas através do nosso olhar. Eu quero dizer para você, tenha olhos espirituais. Quando olhar para algo difícil, olhe com a lente de Deus. Porque Deus tem algum ensinamento, alguma lição para dar para você. E eu pergunto, como são os seus olhos? Seus olhos são bons ou seus olhos são maus? Terceiro lugar, enquanto uns reclamam, outros ajoelham. É lindo a gente aprender com a Bíblia, né? Jó, seus filhos morreram, perdeu todos os camelos, perdeu todo o bode, perdeu o carneiro, perdeu o vaco, perdeu tudo. Não tem nada mais. O que ele fez? Ele se ajoelha e adora ao Senhor. E diz, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você perdeu tudo. Nu eu saí do ventre da minha mãe. Nu eu voltarei. Acabou. Moisés, quando passa por uma situação em que Deus falou que o povo ia penar, as pessoas duvidaram. O povo falou, vamos matar Moisés, vamos matar ele que trouxe a gente para essa roubada, vamos detonar Moisés. Enquanto o povo estava reclamando da terra que Deus ia dar, e deu, Deus não é homem para que minta, só postergou, protelou aquilo que era para ser de imediato. Então, o texto diz assim, e diziam uns aos outros, vamos escolher outro líder e voltemos para o Egito. Eles queriam voltar para a escravidão, velho. Então, você note que quando algo de ruim acontece na nossa vida, a gente perde a lucidez. A gente perde a lucidez, a gente fica igual barata tonta. Imagina, o cara quer voltar a tomar chicotada, a trabalhar, não receber nada por isso. E diz assim, então Moisés e Arão, enquanto o povo reclamava, se ajoelharam e encostaram o rosto no chão diante de todo o povo e clamaram a Deus. Eu quero dizer para você, tem uma música da Cassiane, ele fala, está sofrendo louve, está não sei o que louve, né? Então não sei o que louve, né? O louvor, sei lá, abre o céu, tem uma coisa assim. Então eu quero dizer para você o seguinte, não perca o tempo murmurando pelas coisas. Eu, pastor Pedrão, várias vezes já fiz a oração deste jeito. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Não estou entendendo nada. Estou entendendo porque tinha que ser desse jeito, não estou entendendo. Não estou entendendo o que o Senhor quer fazer, onde o Senhor quer chegar, mas estamos juntos. Eu confio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja dentro da minha expectativa, não seja aquilo que eu quero, aquilo que eu almejo, aquilo que eu sonho. Então, enquanto o povo reclamava, Moisés colocava o joelho no chão. Posso falar para você? Reclame menos e ore mais. Reclame menos e ore mais. Deus vai agir. A oração não muda o coração de Deus. A oração muda o seu coração para você entender a vontade de Deus. Quanto mais você ora, mais sensível você fica para entender a forma de Deus agir. Você consegue se submeter. Quarto e último lugar. A maldição não pega. Amém? O cara fizer um despacho para você, um bagulho doido aí, não pega. Não pega. Já contei aqui uma vez que eu fui jogar futebol na praia, e aí com o pessoal da igreja, a gente jogando bola, não sei o quê, acabamos de jogar bola, rapaz, eu não tinha uma saliva na boca, não tinha nada. Sabe quando você corta? Nada, boca minha colava. Eu falei, cara, eu estou precisando botar algo na boca, eu estou precisando beber alguma coisa. E não tinha nada, isso década de 80, tinha aqueles trailers, todos fechados. A gente foi passar o ano novo na praia. Aí eu estou andando para um lado para o outro, falei, cara, vou morrer, eu preciso beber alguma coisa. Olhei, tinha um despacho. Aí eu olhei, estava bonitinho e tal. Aí tinha uma garrafa de cidra. Olhei a garrafa, lacrada, fechada. Beleza, falei, maluco, vou beber essa parada. E aí eu com meus amigos, tudo da igreja.
Peguei a garrafa e falei, não bebe, Pedro, tu vai morrer, Pedro, vai morrer nada, rapaz, morre o que está em mim do que está no mundo. Aí peguei a garrafa, pof, abri, aí botei, precisava molhar a boca. Os meus amigos olharam e falaram assim, cara, vai começar, a pele dele vai começar a eclodir, né, pus, vai começar a deformar o rosto igual poltergeist. Não aconteceu nada, estou aqui. Maldição não pega, sem vergonhice sim. Malandragem sim. Então, a gente tem que ter cuidado, porque Balaão foi amaldiçoar, 7 touros, 7 altar, e não conseguiu, só abençoou. Mas ele deu uma dica, sabe por quê? Porque nós somos otários, ok? Aquele que pensa estar em pé, cuidado, para que não caia. Balaão falou, olha, despacho não rola, mas faz o seguinte, pega aí umas piriguetes moabitas, manda descer no acampamento, pá, turbinada, botox, bocão, tal, tudo aqui, testa dura aqui, pá, manda descer. O pessoal não tem expressão, né? O pessoal fala... Muito engraçado. O pessoal do jornalismo não consegue nem abrir a boca para falar. Mas aí... aí... tudo bem. Aí Balaão tentou, não conseguiu. Ele falou assim, cara, eu vou dar uma ideia. Manda as piriguetes descer. E não deu outra. O povo não caiu. As meninas desceram e falaram assim, olha gente, o povo de vocês, o Deus de vocês é tremendo. A gente contratou um pai de santo, o cara jogou um bagulho e não pegou nada. Deus abençoe. Aí os caras acharam que eles eram alguma coisa. E começaram a ter, a Bíblia diz, ter relação com as mulheres moabitas. Elas começaram a botar as divindades dela e eles começaram a adorar aqueles deuses. Então preste atenção, maldição não pega, sem vergonhice não. E eu pergunto, o que você tem feito com a sua vida e o que você tem feito da sua vida? Quero convidar você hoje a colocar a sua vida nas mãos de Deus, a permitir que Ele governe a sua vida e que Ele possa ajudar você a fugir das estratégias humanas, das arapucas que o inimigo arma para a gente. E eu queria orar com você, feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. E eu queria convidar você que está aqui conosco no online, você que está aqui conosco presente, eu queria convidar você, se hoje você quer mudar o seu relacionamento com Deus, você quer abrir o seu coração para experimentar coisas novas que Deus quer fazer na sua vida, entregue a sua vida a Jesus, porque é Ele quem pode fazer mais na sua vida, e Jesus está aqui nessa noite. E eu queria perguntar se você tem a coragem, a alegria de entregar a sua vida a Jesus pela primeira vez. Faz assim com a sua mão onde você está. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Levante a sua mão bem alto, faz assim. Eu quero orar por você, eu quero entregar a sua vida no altar de Deus. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Deus tem mais para fazer. A Bíblia diz, hoje quando ouvides a minha voz, não segura não. Se larga, se entrega nas mãos daquele que deu a vida por você. Jesus vai ajudar você a resolver aquilo que você não consegue resolver. Ele é o Deus do impossível, mas Ele não invade. Ele entra só no coração de quem autoriza. Você tem coragem para autorizar Jesus a entrar na sua vida? A começar um relacionamento diferente com Ele hoje? Levante a sua mão, faz assim. Onde você está? Eu quero orar por você. Eu quero convidar você que está no online, escreva, eu aceito, eu aceito. Eu quero orar com você também. Existe alguém nessa noite? Levante a sua mão para Jesus. Pela primeira vez, eu quero orar por você. E eu quero desafiar você que está aqui, que muitas vezes nós não temos seguido os caminhos que Deus mostra para a gente. A gente segue por caminhos tortuosos e quando a gente vê, passamos da medida e estamos errados com Deus. Hoje é um dia de conserto. Conserto, ajuste, fino. Refinar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Se você tem a certeza de que você não é tudo aquilo que deveria ser, que precisa do toque do Senhor na sua vida, fique em pé no seu lugar, eu queria orar com você em nome de Jesus. Fique em pé e diga, Senhor, eis aqui a minha vida, eu quero ser moldado, eu quero ser mexido, eu quero ser lapidado, eu quero ser trabalhado, eu quero andar em consonância com a sua vontade, eu quero ser guiado e dirigido por Ti. Ele vai fazer isso na sua vida. Vamos orar? Deus de graça, paz, bondade e misericórdia, que Teu Espírito Santo abençoe as nossas vidas, Senhor, e leve-nos muito mais além daquilo que sonhamos, pensamos ou imaginamos.
Que Teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor, nesse mundo tão complicado. Nós queremos viver uma vida como o povo no deserto. Deus, nós queremos seguir as Tuas orientações, as Tuas pegadas. Deus, vai à frente da minha vida e da vida de cada um dos meus amigos. Ajuda-nos, Senhor, e direciona-nos. Mostra o Teu plano, a Tua vontade, os Teus sonhos sobre as nossas vidas. Dá-nos uma semana de paz. Abençoe a vida do Gisele, Valdex, Tati, Ricardo, Alain, do online, e abençoe as nossas vidas também. Leva-nos em paz aos nossos lares, guardados pela Tua santa e divina proteção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele, somente Ele, te dê a paz. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Quero desafiar você a ler Deuteronômio. Quem não conseguiu ler o Antigo Testamento, Deuteronômio são 3 discursos de Moisés na boca da terra prometida. É o resumo de toda a história do Pentateuco. Se você ler Deuteronômio, leu tudo. Então leia Deuteronômio, quarta-feira que vem estamos juntos. Se você quiser ir a Israel, ainda temos vaga. Pode me procurar e vamos nessa. Valeu? Que Deus abençoe, uma semana profundamente abençoada em nome de Jesus.